Bom, para dar continuidade então às palestras agora, eu chamo o professor doutor José Luiz Pedroso. José Luiz é médico assistente do setor de Neurologia Geral e Ataxias da Unifesp e Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele vai falar sobre ela, Aprendendo com os Famosos, com o tema Stephen Hawking. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para essa apresentação, especial professora Cari. E eu vou falar sobre uma pessoa muito importante nesse contexto, nesse módulo 2, sobre os famosos com doença do neurônio motor. Vocês vão entender o motivo dessa importância, porque ela desperta talvez um dos maiores sentimentos para todos nós médicos, colegas da área de saúde em geral e os pacientes, que é a esperança. Todos nós sempre tivemos essa informação. Quando o professor Stephen Hawking, em 1962 para 63, recebeu o diagnóstico de doença do neurônio motor, o que se lia era exatamente o que está escrito nesse slide, que é uma doença progressiva, sobrevida de 3, 4 anos, formas mais graves, como a paralisia bulbar progressiva, evoluindo pouco mais de 2 anos. Mas muitos pacientes, muitas pessoas e muitas experiências mostram que trata-se de uma doença heterogênea. Por que alguns sobrevivem mais? Por que alguns têm uma forma mais branda da doença? Então, esse é algum dos fatores que nós vamos discutir, conhecendo um pouco sobre a vida da pessoa que é considerada hoje um dos maiores cientistas da história, sendo comparado a Einstein e também a Newton, Isaac Newton. Seu pai foi o professor Hawking, era biólogo parasitologista, sua mãe Isabel Hawking. O professor Stephen Hawking nasceu na cidade de Oxford, na Inglaterra, e, curiosamente, dentre vários testes de sobrevivência na sua vida, com 1 ano de idade, ele teve o primeiro deles, foi um bombardeio que houve na região de Oxford, no final da Segunda Guerra, e ele sobreviveu ao seu primeiro teste. Stephen Hawking foi o primeiro filho, de 3, na verdade. A segunda filha foi Mary, sua irmã. A terceira foi Philippa, e ele tinha um irmão adotivo, que era Edward. Era considerado uma família estranha, comportamentos estranhos na época, não há maiores detalhes sobre essa descrição. Ele estudou no Byron House School, era uma escola para meninas, mas é que naquela época, crianças até 10 anos de idade, eles estudavam nessas escolas. E sempre considerado um aluno mediano. Não se esperava muito naquela época de Stephen Hawking, embora alguns colegas de infância já diziam que ele era um autodidata. Era conversador, preguiçoso, mas bem-humorado. 2 de seus colegas de infância, entre eles John McClanahan, ele dizia que o professor Stephen Hawking não queria conquistar nada na vida, porque ele tinha um comportamento muito preguiçoso, não era uma pessoa estudiosa. Mas o seu colega Basil King já dizia que ele tinha um comportamento diferenciado, que já parecia uma genialidade. Ele já tinha alguns dons naquela época que mostravam um perfil de genialidade. Aos 17 anos, ele entrou para a universidade. A sua ideia inicial era fazer matemática. Os seus pais queriam que ele cursasse medicina. Mas como na Universidade de Cambridge essas 2 opções não eram disponíveis, ele acabou se interessando pela física, felizmente. E, curiosamente, durante a sua formação, ele tinha uma certa deficiência, acreditem se quiser, na área de matemática, como muitos de nós aqui.
Ele teve a sua graduação em física aos 21 anos de idade. E logo naquela situação, embora ele tivesse estudado pouco, ele já teve várias premiações durante a universidade. Ele ganhou o First Class Honors Degree por pesquisas na área de ciência. Já era considerado um pesquisador nato. E naquela época, em 1962, ele terminou a sua graduação em física e começou a iniciar o doutorado. Em 1963, agora com 21 anos de idade, foram os primeiros sintomas da doença em Stephen Hawking, com início bem precoce. Seus colegas e familiares começaram a perceber um andar desengonçado, um andar estranho, com fraqueza muscular nos membros inferiores. Passou em consulta no Hospital de Londres, São Bartolomeu, e aquela investigação tradicional para quadros de doença do neurônio motor, especialmente numa pessoa tão jovem, 21 anos de idade, foi submetida a uma investigação para a exclusão de causas adquiridas, inflamatórias, doenças da medula espinhal, submetido a líquor, mielografia, naquela época não se tinha ressonância magnética, e até biópsia neuromuscular, pensando numa atrofia muscular espinhal. Naquele mesmo ano, um pouco para frente, depois de 2 ou 3 anos, ele recebeu o diagnóstico da doença de Lou Gehrig, também denominada esclerose lateral amiotrófica. E todos os médicos naquela ocasião foram categóricos com o professor Stephen Hawking, com todos os seus familiares. Prognóstico, 3 anos e meio de vida. Com 4 anos já com a doença, ele já tinha ultrapassado todo aquele prognóstico estabelecido pelos médicos da época. Ele conheceu Jane Wilde, com quem ele se casou em 1965. E a doença continuou progredindo. Essa no meio é Jane Wilde, a foto do casamento do professor Stephen Hawking. Embora tivesse uma evolução progressiva da doença. Em 1963, quedas frequentes. Em 1966, dificuldade importante na escrita, já evoluindo com tetraparesia, dificuldade na fala com uma disartria bem importante e crises de falta de ar, envolvimento respiratório na doença do neurônio motor. Mas ele não desistia, ele queria o seu doutorado, há 4 anos já perfazendo todo esse caminho, um interesse nato pela ciência. O professor Stephen Hawking, com a ajuda da sua esposa Jane Wilde, concluiu o seu doutorado. Recebeu, inclusive, o prêmio Adams, no John Cott Adams, descobridor de Netuno, entre outros prêmios. Com Jane Wilde, Stephen Hawking teve 3 filhos, Robert, Lucy e Timothy. Desses 3, a do meio, que é a Lucy, é a mais presente na sua vida diária, e nós vamos ter uma entrevista, ver uma entrevista com ela. Logo na sequência, na década de 70, em torno de 1975 a 79, o professor Stephen Hawking foi eleito professor lucasiano da Cátedra de Matemática da Universidade de Cambridge. Veja a importância desse cargo, já que ela havia sido ocupada por ninguém menos do que Isaac Newton. Essa é a assinatura, como assumindo a cátedra de matemática original do professor Stephen Hawking. Mas veio os outros problemas. Como eu disse a vocês, o primeiro teste dele foi a 1 ano de idade, bombardeio na cidade de Oxford. O seu segundo teste veio aos 21 anos, com o início da doença. E o seu terceiro teste veio em 1985, com a progressão da doença, já numa tetraparesia bem importante, apresentou um quadro infeccioso pulmonar. E nesse momento ele acabou entrando em coma, um coma induzido por conta de sepse. Os médicos na ocasião cogitaram desligar os aparelhos, devido a baixa chance de recuperação. Mas a família e todos os que envolviam o seu caminho foram muito persistentes e optou-se por continuar a luta, traqueostomia, e acabou perdendo a fala.
evoluindo com uma anartria e uma incapacidade para verbalizar. Naquela ocasião, juntamente com outros colegas, foi desenvolvido um sintetizador de voz que transmitia os sons através de um computador. Nós vamos entender como é que esse aparelho funciona e o que ele usa até hoje como método para se comunicar. Em 1995, as coisas não iam bem no casamento, apesar de muitos anos e 3 filhos. Se separou de Jane Wilde e ele casou-se com a sua própria enfermeira, Elaine Manson. Embora houvesse aí boatos de maus tratos, isso nunca foi evidenciado ou reclamado pelo próprio Stephen Hawking, e houve a separação recente em 2006. Bem, vou mostrar para vocês a importância, nós conhecemos um pouco dos aspectos aí da vida pessoal de Stephen Hawking. Gostaria de falar para vocês que o professor Stephen Hawking, ele é vivo, ele completou 70 anos em janeiro de 2012. A doença começou aos 21 anos de idade. Então, hoje ele está completando 49 anos de doença. O prognóstico no início era de 3 anos e meio. Várias descrições e várias contribuições bibliográficas. Foi ele que descreveu os buracos negros. Ele descreveu que os buracos negros emitem radiação. Recebeu o prêmio Hopkins. Recebeu também, hoje ele é o professor lucasiano emérito da Universidade de Cambridge. Prêmio Wolf de Israel, que é o segundo mais importante depois do prêmio Nobel. Descrição até de um asteroide, né, que hoje recebe o nome dele, chamado asteroide Hawking. E hoje ele também é diretor do Centro de Cosmologia da Universidade de Cambridge. Ele dá aula para os seus alunos uma vez por semana sobre cosmologia. Vejam os vários prêmios recebidos aqui pelo professor Stephen Hawking. Um deles, para vocês terem uma noção, ele foi nomeado pelo Papa João Paulo II como membro da Pontifícia Academia das Ciências. Professor Stephen Hawking, ele tem muito mais para contar além disso. Várias publicações, vários livros, entre eles um best-seller com mais de 9 milhões de exemplares vendidos, Uma Breve História do Tempo. Se você quer conhecer sobre uma pessoa, é importante que você leia o que ele escreveu e não aquilo que escrevem sobre ele. Portanto, é um livro que realmente vale a pena. Entre outras várias descrições. Essa é a contribuição da literatura do professor Stephen Hawking. Veja quanta coisa foi publicada. Mas quem pensa que ele vive apenas de livros e de ciência, se engana. O professor Stephen Hawking, em 2007, participou pela primeira vez na sua vida com um voo com ausência de gravidade. Essa figura aqui mostra ele participando desse voo. E lembrando que ele teve o seu 4º teste na vida. Em 2005, apresentou uma parada cardiorrespiratória, sendo submetido à reanimação cardiopulmonar. E pela 4ª vez, ele sobreviveu. Em 2005, começou a apresentar mais dificuldades na voz. Nos últimos 5, 6 anos, ele tem apenas a musculatura dos olhos movimentando e alguns músculos da face à direita. Alguns colegas e pessoas que cuidam dele diretamente dizem que existe apenas um músculo da face funcionando. E é esse músculo que promove a sua comunicação. Esse é um vídeo que eu trago para vocês. O vídeo é em inglês, mas vocês podem ver na legenda, tá? Uma entrevista feita há 2 anos com o professor Stephen Hawking. A legenda está em português para que todos possam acompanhar. And finally tonight, we had a rare chance to catch up with a man whose mind has been ranked with Einstein and Newton. Stephen Hawking was honored recently at the World Science Festival. His daily life is constricted by Lou Gehrig's disease, but his horizon is as vast as the universe he explores. 68-year-old Stephen Hawking, physicist, father, philosopher.
body so disabled by ALS he has the control of only one muscle in his right cheek, which twitches to become his voice. His daughter Lucy. Every single word comes from a movement of a cheek muscle, a very tiny, specific muscular movement. That requires extreme dedication and commitment. Each twitch moves a cursor to a letter or number or pre-existing word. And because he can only type 1 to 2 words a minute, we told him what we wanted to ask beforehand. His words are then read by a computerized voice. He was 21 years old, a university student, when suddenly he started falling for no apparent reason. With the diagnosis ALS, Lou Gehrig's disease, he said he felt he faced an execution. But then, racing against the clock, he turned to his work. He married twice, had 3 children, and outlived the prognosis by 43 years, treating every single day as a chance to ask a new question. If the universe gave you a giant gift tomorrow, an answer, what's the answer you'd most want? I want to know why the universe exists, why there is something rather than nothing. Hawking has said he believes in the creative majesty of scientific law, not a personal God for humans. When you look at the vast size of the universe, and how insignificant an accidental human life is in it, that seems most implausible. And it doesn't seem to make you sad ever that we are so insignificant in the universe. There is a fundamental difference between religion, which is based on authority, and science, which is based on observation and reason. Science will win because it works. Recently, in a Discovery Channel series, he made news saying somewhere in the universe there must be other living things. He even dreamed of their possible shapes and sizes, but warned they may not be so friendly. And then in 2007, he got to experience the wonder of flying in space himself in a zero-gravity airplane. Finally, his own body, no burden. Then, back to Earth. And his 3 children, 3 grandchildren, who say he may have taught the world about black holes and gravity, but he taught them about daily courage and infinite kindness. And then what do you say to your children? What is the best fatherly advice that you give them? Here are the most important pieces of advice that I've passed on to my children. 1. Remember to look up at the stars and not down at your feet. 2. Never give up work. Work gives you meaning and purpose, and life is empty without it. It's beautiful advice. 3. If you are lucky enough to find love, remember it is rare, and don't throw it away. Lucky children to have you. It was tiring. Time for him. Bem, esse é um vídeo sobre como que o professor Stephen Hawking ele se comunica. Um computador, ele é acoplado na frente da sua cadeira de rodas, e esse computador, ele tem a comunicação com os seus músculos da face, através de pequenos eletrodos de um infravermelho localizado nos seus óculos. A criação das frases, ela acontece gradualmente. Ele escolhe a palavra através da movimentação desse músculo, e palavra por palavra ele vai montando uma frase. Isso demora alguns minutos, às vezes horas, para montar um discurso. Depois ele envia a frase completa ao computador e o computador cria a voz. E para quem acha que Stephen Hawking vive só estudando, publicando, ou só gosta de ciência, está enganado. É um ser humano normal, como todos nós. Aqui a explicação sobre como ele usa, né, esse computador. A sua filha Lucy diz que ele tem apenas um músculo na face que controla esses movimentos. Corre um risco dele perder esse movimento. Ele já está pensando em alguma ideia de como controlar através de implantação de eletrodos no cérebro. Bem, aqui algumas frases finais que vale a pena o comentário, né, interessantes, que marcaram as suas notas e publicações. O presidente George W. Bush propôs o retorno de astronautas à Lua, e Hawking disse: se vier políticos, seria muito mais barato, porque não é necessário trazê-los de volta. Meu nome é Stephen Hawking, físico, cosmólogo e uma espécie de sonhador.
Embora não possa me mover e tenha de falar por meio de um computador, minha mente é livre. Todos os livros que são feitos pensando numa biografia da vida dele, ele pede para ser definido dessa maneira. Essa é a melhor definição de Stephen Hawking. E ele dizia também, com exceção da doença, tenho tido uma sorte extraordinária. Tenho tido a doença do neurônio motor por praticamente toda a minha vida adulta. Todavia, isso não me impediu de possuir uma família encantadora e alcançar sucesso no meu trabalho. E que sucesso! Isso aconteceu graças à ajuda que tem recebido de Jane na época, hoje não mais, as crianças, seus filhos, e de um grande número de pessoas e organizações. Ele diz que tem tido sorte, mais do que o habitual, porque ele tem uma evolução lenta da doença. E como Albert Einstein, ele é famoso por sua história, não só pela sua história, mas também pela ciência e pelo espírito de vida, de perseverança e esperança. Essas são as frases de Kit Ferguson, talvez a melhor ou maior biografia já realizada sobre os trabalhos e a vida de Stephen Hawking. Ele sobreviveu a uma doença sem cura e contribuiu para o conhecimento e a compreensão do universo. A vida e as descobertas de um homem que se atreveu a provar o impossível na ciência e na vida. Um dos jornalistas, essa frase ela não é publicada, chegou a perguntar para Stephen Hawking, se você pudesse voltar no tempo, em que momento você voltaria? E ele disse, eu voltaria no momento e no dia em que nasceu o meu primeiro filho, porque a família é a coisa, é o nosso suporte para conseguir conquistar e ter esperança na vida e conquistar tudo que a gente tem pela frente. E finalizando, embora o professor Stephen Hawking tenha colocado que a sua maior virtude ou a sua maior força para combater a doença tenha sido sorte, eu diria, fazendo um retrospecto sobre os estudos da sua biografia, é que os pontos mais importantes e os elementos mais importantes da sua vida foram fé e esperança. Obrigado.